Olá amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que empresta sua audiência aqui na TV Jornal e especialmente a você que empresta sua leitura à nossa Gazeta de Limeira, acompanhando todas as sessões, as informações, enfim, a você que está sempre conosco. Programa da segunda-feira, estaremos analisando o Campeonato Brasileiro, Corinthians mais líder do que nunca, e também a estreia da Internacional na Copa Paulista no próximo final de semana. A Inter, que mantém o título de vice-campeã da Série A3 desse ano, vai em busca de outro título. Aliás, a pergunta de hoje está meio por aí, na estreia da Inter, que será no próximo sábado, jogando aqui em Limeira. Falaremos bastante também do gramado do Limeirão. Daqui a pouco o nosso Lucha está por aí também, o Lucha já chegou, é isso aí. A parte da torcida internacional um pouco dividida em relação a essa competição. Muita gente achando que a Inter deve buscar, sim, o título e, consequentemente, fazer sua escolha e ir para a Série D do Campeonato Brasileiro. E muita gente entendendo que não, que a Internacional deveria se preocupar em formar a base para o ano que vem. Então, na sua opinião, você que é torcedor, você que gosta do esporte aqui em Limeira, o que seria mais importante para a Inter nesse campeonato que se inicia no próximo sábado? A Inter deveria pensar no título, na Série D, ou a Inter deveria pensar em formar um time para a Série A2 do ano que vem? Se você fosse dirigente da Internacional, se você fosse treinador da Inter, o que você decidiria fazer? Montar um time para o ano que vem, usar esse campeonato para montar o time, ou buscar o acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro? Participe a partir de agora. Os telefones você já sabe, tenho certeza, 3404-5655, 5659. Mande a sua mensagem também, 996-997000, 996-997000, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, que também é o WhatsApp da seção 2 Toques da Gazeta de Limeira. O mistério que será desvendado hoje, saberemos por que o João Valdir assiste a tantas partidas do Santos. Eu nunca vi um negócio desse, César. Toda vez que você pergunta para ele, o Santos, ele pega e fala do Lucas Lima. É sempre a mesma coisa, mas que ele assiste, ele assiste. Eu fiquei hoje impressionado com o comentário do João Valdir de Moraes em mais um jogo feito pelo Santos, que já não é mais imbatível na Vila Belmiro, segundo o mito. Esse beduíno, nosso grande amigo João Valdir de Moraes. Agora, o seu destaque, ele está coladinho no Cartola também, não foi bem essa semana, como ele mesmo falou, escalou um time burro, e quando a gente escala um time burro, a gente não pode ter outra sorte a não ser o fracasso. Edmar, boa noite. Boa noite, doutor Roberto Lucato, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Verdade, uma tragédia no Cartola, e para piorar, o Botafogo está perdendo para o Avaí por 2-0, né? Quer dizer, a vida do cartoleiro não está fácil nesse fim de semana. Doutor, eu começo falando do São Paulo, até porque o São Paulo está vivendo um momento muito ruim, muitas vaias. Até quando, né, que o torcedor vai poupar o Rogério Ceni? Ontem, muitas vaias após o empate com o Fluminense no Morumbi por 1-1. Doutor, o São Paulo tem apenas 52% de aproveitamento no ano. É o pior dos grandes em aproveitamento. Para se ter uma base, o Corinthians tem 72% de aproveitamento, ou seja, 20% a mais do que o São Paulo. Agora há pouco o Lugano renovou seu contrato com o São Paulo até o final do ano, mas um acordo verbal, porque ele está no Uruguai tratando de assuntos particulares, e amanhã ele assina o contrato válido até o dia 30 de dezembro deste ano. Então, como o Maicon vai para o Galatasaray da Turquia e o Lucão não está sendo mais aproveitado desde que falhou contra o Atlético Mineiro e falou besteira após a partida, o Lugano tornou-se uma peça imprescindível, foi inclusive capitão contra o Atlético Paranaense, capitão contra o Fluminense. Então o Lugano tem seu contrato renovado com o São Paulo. O Corinthians, doutor, acionou a FIFA para cobrar R$1 milhão do São Paulo, porque o Corinthians entende que é formador do Lucas, meia que hoje joga no Paris Saint-Germain, que faz tempo que não é convocado para a seleção brasileira. E o Corinthians ganhou essa causa na justiça. Então São Paulo deve pagar ao Corinthians R$1 milhão. Por quê? Porque o Lucas jogou no Corinthians dos 10 aos 13 anos. Então mais uma graninha que entra para os cofres do Timão. Me diga uma coisa, antes de você continuar com seus destaques. O Corinthians não está reivindicando nada do Maxwell, não, né? Não, esse é o tá caso fora. do Independente. Fora. Não, do Maxwell. Quer dizer que o Corinthians ganhou o Luca e o Galo não ganha o do Maxwell. Alô, diretoria do Galo, procure o advogado do Corinthians, né? Ou do Fluminense, o do Fluminense resolve também. Doutor, sobre o Corinthians, eu estava lendo sobre o caso Gabriel. E o Gabriel é uma peça fundamental para o esquema do Fábio Carille. Mesmo não jogando contra o Grêmio, porque tinha sido expulso contra o Bahia, é um jogador que vem agradando por sua raça, sua determinação. E o Corinthians ainda não pagou suas luvas, que ele acertou com o Corinthians.
O Corinthians acertou de pagar 7 milhões de reais por seus direitos federativos junto ao Monte Azul e 50% dos seus direitos econômicos. O Corinthians ainda não pagou todas as parcelas, está devendo algo e pode perder o Gabriel para a Lazio. A Lazio da Itália está monitorando a situação do jogador e pode tirar o Gabriel do Corinthians, o que seria muito ruim. O Corinthians que hoje inscreveu, doutor... Aliás, dava para reformar aquele campo lá e sobrava, hein? Tranquilo. E ele não jogou nunca pelo Monte Azul. Engraçado, né? O empresário registrou o Gabriel no Monte Azul e o Monte Azul acabou levando uma grana. Doutor, o Corinthians que inscreveu hoje na Copa Sul-Americana um jogador chamado Rodrigo Figueiredo. Sim. 21 anos, nunca jogou pelo Corinthians, mas foi inscrito no lugar do Guilherme, que foi para o Atlético Paranaense. E para fechar, doutor, 4 campeões brasileiros na 10ª rodada lideravam. O Fluminense em 2010, o Corinthians em 2011, o Cruzeiro em 2014 e o Palmeiras em 2016. Se o Corinthians ganhar 50% dos pontos que tem disputa daqui para frente, o Corinthians chegará a 68 pontos. E pela matemática, com 70, o time é campeão brasileiro. Então o Corinthians caminhando a passos largos rumo ao título brasileiro. Estamos apenas na 10ª rodada? Sim, mas o caminho a ser percorrido é um pouco mais tranquilo para o Corinthians, que o início foi fulminante. Eu tenho muita dificuldade de acompanhar os jogos pela televisão, você sabe muito bem disso, meus horários não batem, e acabo vendo em horários alternativos. Mas esses dias eu estava ouvindo uma opinião do Casagrande no rádio, porque ele também é comentarista da equipe CBN Rádio Globo também, né? Mas fizeram uma pergunta para ele, se não me engano, e ele deu uma explicação muito legal. Ele falou, olha, tudo bem que é cedo, tudo bem, eu entendo e tal, mas qual que é o sinalizador que o Corinthians ele vai começar a perder mais do que ganhar a partir de agora? Ele quis dar uma conotação assim, o time está jogando ajustadinho, né? O time não tem oscilado na competição, ou seja, tudo indica que o Corinthians deve manter, não digo ganhar, claro, evidentemente, todos os jogos, mas assim, manter esse bom nível. Agora, fica a pergunta, né, Edmar, é o Corinthians que está jogando certinho ou ainda não tem um adversário à altura? O que você acha? Doutor, ganhar do Grêmio no sul do país, eu acho que foi uma grande vitória, uma vitória para dizer, né, o Corinthians está aqui. Doutor, eu ontem vendo o jogo com meu pai, eu falei, pai, tá lembrando o Corinthians do Tite. Só que o Corinthians não tem um Renato Augusto. Falta um Renato Augusto para o Corinthians. Mas olha, o Corinthians perde o Gabriel suspenso, entra o Paulo Roberto, arrebenta. Sim. Então, além de sorte, eu acho que o grupo abraçou a causa Fábio Carille. Eu acho que o treinador tem grande responsabilidade nesse momento que o Corinthians está vivendo. Eu acho que ele uniu o Corinthians de uma tal forma que tudo está dando certo. E a sequência do Corinthians é boa agora. Ele tem, claro, 2 jogos. Qualquer jogo do Brasileirão é complicado. Claro. Mas ele tem Botafogo e Ponte Preta em casa, antes de pegar o Palmeiras no Allianz Parque. Então, que nem hoje o Encinas falando, você vai ver, o Corinthians vai começar a cair de produção, vai começar a perder jogo. Para o Palmeiras serão 6 pontos ganhos. Falei, calma, o último jogo o Corinthians ganhou do Palmeiras de 1-0, gol do Jô, com um jogador a menos. Então eu acho que o momento é do Corinthians, mas ainda é cedo para falar em título brasileiro. Mas que o início motiva o torcedor, obviamente que sim. Mas o Palmeiras está crescendo, o Flamengo vai crescer mais ainda. E você deve ter visto algumas jogadas também que chamaram muita atenção ontem, na saída de bola do Corinthians, a velocidade nas triangulações. Fazia tempo que eu não via tantas triangulações para fugir da marcação, né? Não tem aquela virada de jogo tradicional, está na direita, vai para a esquerda. Não, sai ali mesmo e já vai para frente. O senhor reparou que o único individualista do Corinthians se chama Rodriguinho? O Rodriguinho é o único jogador que tenta uma jogada individual mais longa. No restante, são toques rápidos, tabelas. Exatamente. Então, olha, o Corinthians está no caminho certo. Muito bem. Muito obrigado, Edmar. Esse é o Edmar, o nosso glorioso narrador. Edmar, é isso aí. João Valdir de Moraes, o homem que brilha, o homem do Clips. Arquimedes. Tem o Arquimedes e tem o Edmar também agora. O homem do Clips, o homem mais referenciado, praticamente, eu ia falar a múmia, mas não é a múmia. João Valdir, a estátua. Não. Tá aqui o nosso João Valdir, em breve, em várias praças de Limeira, um busto do João Valdir de Moraes, de perfil, é como ele será eternizado, né, Denis? Aqui, num dos logradouros públicos aqui da nossa cidade de Limeira. Bom, na verdade, ficar fazendo elogios para o João Valdir, deixa eu ver, faltam 20 minutos para as 9 horas, perderia muito tempo, o programa ia esticar, mas entenda que tudo aquilo que toda a nossa equipe, o Roberto, o César, o Denis, o Edmar, todos os elogios que nós pudéssemos fazer, nós o faríamos para você, meu caro João Valdir de Moraes, a lenda do mito. Boa noite.
Boa noite. De vocês eu não poderia esperar outra coisa, claro. Principalmente partindo de você. Claro. Muito obrigado. Mas... João, agora conta, por que você vê tanto jogo do Santos, Valdir? Conta pra mim. Beto, no sábado só tinha o jogo do Santos pra ver. Mas você não tem outra coisa, era dia de São João. Sim. A cidade pipocando de festa aí pra tudo quanto é lado. Não sei se você notou, mas eu tô afônico. Ah. E eu não saí final de semana pra canto nenhum. Mas por isso? Por isso... E você ficou dentro da sua casa o tempo inteiro? Muito mal. É. Mal, com febre de madrugada. Poxa vida. E passando uma garganta terrível, dor de garganta. É. Mas, de qualquer forma... Ele gosta de pôr assim, em cima do peito, porque assim ninguém ouve. Não, é que é força do hábito mesmo. Às vezes verdade. é aquele negócio de um palmo, outro fala que é 4 dedos, depende. Tá bom. Ah, não sei, esse negócio de um palmo, 4 O dedos, ideal você tá é um falando. palmo e 2 dedos, né, Um palmo João? e 2 dedos. Mas, Beto, como destaque... E aí, levou a mulher lá pra Gruta Azul, não? Não, ainda não. Isso aí vai demorar. Vai demorar? Ah, vai. É. Ainda- Mas você encontrou com ela? Ela Não falou, "Ô, mais. João, você foi falar? Não mais. Ah, você não encontrou? Não. Fez a pesquisa no site lá? Também não. O cara mandou o link, você não teve curiosidade? Não. Não? Tá bom. Tá, mas não tem porquê, né? Né? E conhecer eu já conheço, Beto. Tá bom. Não tem por que pesquisar mais Tudo nada. bem, tudo bem. O Flamengo, Beto, emplacou 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e foi dormir na 3ª colocação com 17 pontos nesse final de semana. E o técnico Zé Ricardo convocou a torcida para o estádio que para transformar a Ilha do Urubu num caldeirão no próximo final de semana. Por que Ilha do Urubu? É o campo do Flamengo. Ninho do Urubu. Ninho do Urubu. Lá, mas é tido como ilha também, né? Ilha do Urubu. E disse ele, temos um importante compromisso e faço o convite para que o caldeirão na ilha comece bem e a gente consiga manter os resultados que a gente vem mantendo. O Flamengo está bem. Flamengo é exemplo do... Tá jogando bem o Flamengo? Você tem visto o jogo do Flamengo? Tá jogando bem. O Denis não concorda com você. Não, eu acho. Nem o Edmar. Sincero, honestamente. Só você está falando que tá jogando Não, bem. é uma questão de opinião, é questão de ver uma coisa com olhos diferentes. Eu vejo o Corinthians como favorito, o Grêmio e a grande possibilidade de ser aí uma terceira força, o Flamengo. Perfeito. Por que não? Tá tudo bem. Agora, é uma questão de opinião. Para quem está com febre, você foi bem demais. Você acha? Eu acho. A febre já passou. A vitória, agora, você nem gostaria que eu falasse, mas já que eu vou tocar no assunto. Fala do Santos. Eu vi o jogo. Você viu? E esse é o problema. E o Vanderlei Luxemburgo deu uma declaração de que essa vitória foi muito importante, mas ele está visando, Beto, ser campeão pernambucano. Até porque no meio de semana tem uma decisão desse título pernambucano. E ele espera poder levantar mais um caneco, porque faz muito tempo, desde 2011, que ele não ganha nada quando conquistou o Campeonato Carioca com o Flamengo. Vanderlei está esperando ser campeão agora à frente da equipe de Pernambuco. Por que o Vanderlei Luxemburgo desperta tanta atenção, tanto interesse da crônica, assim, na sua opinião? Explica para mim. Olha no meu olho. Ele é um cara polêmico, né, Beto? Ele além de ser polêmico, ele respeita, eu acho que ele respeita muito a imprensa, ele respeita os companheiros de trabalho e ele não tem papas na língua. Quando ele tem que falar, ele fala. E é mais ou menos por aí. Eu acho que a própria imprensa... Quem que é mais autêntico, ele ou Álvaro Gaia? Aí fica difícil, hein? Não, pedir uma opinião. Acho que o Gaia, claro. O Gaia tira a calça, não tem, na frente da torcida, não tem problema, né? Você está falando que ele tira a calça. Ele não tirou a calça na frente da torcida. Não? Você que está falando. Não foi verdade? Não. Eu não estava lá, mas fiquei sabendo. Ah, bom. Pelo menos que vocês passaram pelo Você que está rádio. falando. Não, ninguém falou que ele tirou a calça, não. Nesse momento estava com spray de pimenta, né? O Denis também não viu nada. Catanduva nunca mais será a mesma. Viu um eclipse solar aquele dia, né, doutor? Verdade. Pois é, eu estive lá há dias atrás, todo mundo sabe, lá em Pernambuco, e até falei sobre isso. E estive em Caruaru. E lá em Caruaru, onde ele está dirigindo o Caruaru, o Álvaro Gaia, ele concedia uma entrevista num canal de televisão local, como se fosse a nossa aqui. E ele falava a respeito das intenções e das possibilidades. O que leva uma pessoa a conhecer Caruaru? Qual, o ponto turístico lá, o que é? Beto, hoje, o mês todinho
de junho é Não, mas você comemorar. foi o mês passado. Sim, mas esse mês Agora sim. É mais de é sei quantos milhões de turistas. Caruaru e Campina Grande. É. E lá tem muitos trabalhos artesanais de barro. Ah, perfeito. E tem muita coisa, muita opção para você comprar, panelas, enfim, coisas de barro. E é uma novidade, vamos colocar assim, para mim principalmente. É mais longe que o Paraná lá, né? Bem mais longe, Bem claro, mais. tem 3.000 quilômetros daqui lá, Beto. É longe, então. Daqui, mas de avião não tem problema, né? Ah, tá só para saber, né, De Denis? avião você chega em 3 horas. Tá. Mas está tudo bem. Então, voltando a falar do Gaia, ele dava uma entrevista nesse canal de televisão de Caruaru, falando das dificuldades que ele estava enfrentando lá, mas que na realidade era um desafio a mais. A exemplo do que foi aqui o Independente para ele. Muito bem. Mais algum destaque, João? Você foi breve hoje, tranquilo? Não, está tudo bem. Tá tudo bem. Tudo Esse bem. nosso João Valdir de Moraes, que acompanhou o jogo do Santos, vai falar daqui a pouco da atuação do Lucas Lima, que foi Péssimo. indelicado com os repórteres depois. no final Além do jogo. que, ele está se escondendo do jogo, né, Beto? Não é eu que estou falando. Se você prestar atenção, o próprio santista que assistiu o jogo vê que ele está se escondendo. Naquele jogo aqui, amigos do Edmar contra amigos do Fernandão, quem que se escondeu do jogo, na sua opinião? Quem escondeu do jogo? Amigos do Edmar contra amigos do Fernandão. E agora eu não prestei atenção nisso, mas quem se sobressaiu foi o Denis e o Filé. É verdade que você tomou uma latona de cerveja naquela Tomei. noite? Tomou? Saí do sério aquele Chegou dia. bem em casa? Tomou o barril do Chaves aquele dia. Então tá muito bom. Esse João Valdir de Moraes, o notável. Muito bem, seguimos com o nosso giro de manchetes. Agora, hora e vez dele, o nosso Denis Suidedos, também o Sul para o Álvaro Gaia, professor Gaia, que está longe aqui do estado de São Paulo. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor. Boa noite para os amigos. Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem. Boa noite para quem está em casa. O Gaia, que encerrou a sua participação pelo Central nesse final de semana, não conseguiu se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Então o Gaia que deve estar retornando aí para o estado de São Paulo para ver se pinta alguma proposta, não sei se para a Copa Paulista, mas para a Série A3 o ano que vem, Série A2, enfim. Ele que tem como empresário o Kleber, lateral esquerdo, aquele que jogou no Corinthians, foi revelado. Pergunta inevitável. Agora com essas mudanças do Independente, ele estaria nos planos dos novos diretores? Doutor, enfim? lá no Independente, o Gaia não tem meio termo. Ou você acha conselheiros que gostam dele demais ou conselheiros que não gostam dele. Na torcida, aí eu já diria que é quase uma unanimidade. Sim. Entre os torcedores, mas entre os conselheiros, não. Hoje, muito se fala no nome do Parraga, lá no Independente, para fazer um projeto para a 4ª divisão do futebol paulista. Mas caso venha o Parraga, o César tem que ser deslocado para ser setorista lá, para dar tudo certo de novo, né, Denis? Pode ser, não tem problema. Eu, com Você muita vai. Aí você vai tranquilidade... comandar o painel esportivo e o César vai para o César que está sobrando dinheiro, tanto ferro que ele está levando, que ele está vendendo. Que ele está vendendo. Aí ele pega e empresta dinheiro para o Parraga, Com muita tranquilidade, eu cedo espaço lá para o César assumir Não tenho dúvida. o dia a dia do Independente. Doutor, por falar em João Valdir de Moraes, o Edmar e o Fernando fizeram no final de semana a final do Campeonato de Veteranos. Sim. E o Edemar, que mora no Morro Branco, parou o Fernando Carvalho para dizer que encontrou o João Valdir durante o dia a dia, na semana, e apertou o João várias vezes para saber se o João era de Só verdade. que é verdade. É verdade. Chegou no João, falou: João Valdir de Moraes, você que é um mito, um fenômeno, um homem que brilha, João Brocador, dá licença, mas eu preciso te apertar para ver se você se é de verdade. Se confere. Coisa do Denis. Apertou. E aí, Aí ele achou que não era fez eu. barulhinho, Bateu, nada, tudo tranquilo, ficou Beleza. feliz da vida o Edemar, que não é o Edemar. Pereira, mas é o Edemar, que mandou um abraço para o João Valdir. Bom, doutor, por falar em Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa, que disputa essa competição, não se classificou. E tudo bem, vai falar, mas quem que torce para a Portuguesa? Tem muita gente que torce. Mas o detalhe é o seguinte: pela primeira vez na história, a Portuguesa não disputará o ano que vem um campeonato nacional. O que é talvez o pior momento da Portuguesa em sua história. Na Série A2 desse ano, a Portuguesa não caiu porque tinha uma vitória a mais que o Velo. O Velo tinha 23 pontos, a Portuguesa também, mas a Portuguesa tinha 7 vitórias, não caiu. Então a Luzinha, né, como há 10 anos atrás, nos anos 90, chegou a ser o segundo time de praticamente todos os paulistanos, né, vai vivendo o seu pior momento. E o outro destaque, doutor, do Independente, eu trouxe uma camisa aqui para mostrar. Eu fui lá na sexta-feira, se o amigo puder dar um close aqui.
na camiseta é a camiseta Galo na Veia. É uma camiseta comemorativa para que o Independente possa marcar aí o seu renascimento, digamos assim. Foi uma reunião que aconteceu lá no Pradão. É a camisa número 12, que simboliza a torcida do Independente. Muitos abnegados estiveram lá, conselheiros. Eu fui, o Tatinha Casagrande foi também. Aliás, o Tatinha comeu 9 pedaços de pizza. Ficou louco. Deu prejuízo. Fazem. 9 pedaços de pizza. E por aquilo que eu vi, doutor, muitos torcedores, conselheiros que tinham sido excluídos pela última gestão, pessoas mais antigas. Eu gostei do ambiente. Eu acho que o Independente, se quiser se movimentar para a 4ª divisão do futebol paulista, tem que começar a trazer pessoas que agregam dentro e fora do campo. Então foi um evento muito bem organizado, o rodízio de pizza, teve uma noite de prêmios, sistema de som, o bar funcionando. Eu acho que é um pontapé inicial para que o Independente possa galgar aí novos ares. E por aquilo que eu apurei dentro dessa reunião, dessa festividade, o nome do Antonioni Rosada, é um jovem torcedor que era conselheiro e foi excluído, mas agora voltou, é o nome mais forte para assumir, o nome de consenso para assumir a presidência do Galo em outubro. Perfeito, perfeito. Tá aí, o Antonioni Rosada, podendo ser então presidente da diretoria. Da diretoria. A doutora Fátima. A doutora Fátima é mais um cargo decorativo hoje lá. A doutora, ela nem apareceu no evento, também não sei se foi convidada, mas o nome de consenso era o do Lucas Moraes, mas o Lucas Moraes tem outros problemas particulares, vai ser pai agora recentemente. Então o nome assim de consenso é do Antonioni, que é um jovem batalhador, trabalhador, de fácil acesso, se comunica bem. Eu acho que se ele conseguir passar essa missão, ele ou o Betinho, ou os dois juntos, seria uma boa. Muito bem, muito bem. Tá aí o nosso Denis Silveira, lembrando a pergunta de hoje. A Inter deveria montar um time para ganhar, para chegar até a Série D do Campeonato Brasileiro, ou aproveitar a Copa São Paulo, aliás, Copa São Paulo, não, Copa Federação, né? Copa Paulista, né, melhor dizendo, para ajustar o time para o ano que vem. Deve pensar no ano que vem na Série A2 ou deve lutar para ganhar essa competição? A Inter que estreia no próximo sábado. Informações, quem traz essas informações agora é o nosso glorioso ex-Cocada. Hoje, Arquimedes Tricá, nosso César Roberto. Boa noite, Cezinha. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, aos amigos de casa. Ex-Cocada não, ainda Cocada. Continua? Tem muita gente. Você sabe que eu estava me lembrando de você, quem que colocou, eu acho que foi o Davoli ou foi o Ricardo, algum deles colocou uma foto de Vila Levi nesse final de semana, mas uma foto antiga, mais antiga. Que coisa, não, César? Como e você se lembra desse campo cheio? Claro. Você se lembra de ir com o seu papai no campo? Sim, mais, o meu pai, ele tinha o bar no campo da Vila Levi. Ele foi um dos proprietários do bar, porque mudava, como é hoje, né? Hoje é um que toca o bar, passava-se algum tempo, era outro que ganhava a licitação, aquela coisa toda. E meu pai foi dono do bar, que tinha no fundo da Vila Levi, bem próximo à fábrica de prego. Porque atrás da Vila Levi, onde hoje é a igreja universal, né, quadrangular, uma coisa assim, tinha uma fábrica de prego ali. E a Inter treinava e aquela batedeira de prego, o dia todo. Então eu me lembro, claro que eu não me lembro assim perfeitamente, Beto, porque eu nasci em 59. A Inter foi até 68, 67, 68. Então eu peguei alguma coisa da Inter de 64, 65 até o encerramento dela, que ela ficou 11 anos sem participar de competição oficial, voltou em 75. Mas eu me lembro, e os meus olhos orvalham quando o Davoli ou o Ricardo Galzerano coloca na Gazeta essas fotos antigas de Vila Levi. Né? Então, porque eu vivi uma boa parte desse momento. Aliás, por falar em coisa antiga, o nosso historiador colocou um detalhe curioso. Aliás, ele está lançando um site, né, e muito bom, Lançou, viu? legal pra caramba, viu? Memórias muito do futebol. Bom. O nosso José Carlos de Oliveira. José Carlos de Oliveira, uma das notas dele esse final de semana, eu nunca tinha visto isso na vida, falou que em 1918, 1919 é que os árbitros foram convidados a utilizar chuteiras e calções, porque até então eles atuavam nos jogos com paletó e gravata. E chapéu. E chapéu, é verdade. Olha, não vai longe. Muito gostosa essa coluna dele. Esses dias eu passei pelo Ribeirão, até para acompanhar de perto a situação do gramado, e o roupeiro da Internacional colocou algumas chuteiras, ele limpou e colocou as chuteiras no sol para secá-las. E eu comecei a olhar as chuteiras. Hoje tem muitos jogadores que usam botinha para jogar.
E antigamente se usava também botinha para jogar futebol. Então, está voltando ao tempo antigo, né? Jogadores usando aquelas tradicionais botinhas para jogar. Mas eu tenho certeza que o João Valdir foi um que usou botinha. Não, só que não se falava botinha, era botina. Botina? Botina. Então, essa botinha que o César está se referindo, hoje está voltando realmente, mas era botina de uma forma, aquele couro mais duro, né? Aliás... A verdade é que a bola era um terror para chutar, né? Tá. Bola de tempo. Era complicado, e aí? Eu visitei o site dele, é muito bem feito. Legal. Tem uma dinâmica muito rápida. E o principal, memoriasdoesporte.com.br, doutor, ele conseguiu esse domínio, ou ele tem há muito tempo, ou nunca ninguém pensou, porque é um nome Foi tão... feito essa semana pelo Denis. É um nome tão bom, Memórias do Esporte, e tão comum. Eu fiquei pensando como ninguém nunca pensou nesse nome antes, para registrar. Então, fantástico, eu achei muito interessante. O Fernando, nosso repórter cinematográfico, homem do motorista, fotógrafo, cinegrafista, Colecionador de ossos. Cabeleireiro. Nos trouxe aqui exatamente, saiu na nossa cidade do Davole, do Oswaldo Davole, e aqui na Vila Levi, década de 60, César, Campeonato Paulista, e estava o Cardoso, o homenageado era o Perigoso. Perigoso. O Perigoso. Perigoso saía no carnaval, nos carnavais de Limeira, né? O Walter Gama e o Ademar. Né? Tá aqui, eu vou até mostrar essa foto, mas a foto tá realmente, olha, quando saem essas relíquias aqui, e todo mundo olha aqui, ó, tá aqui, vamos ver se dá pra gente pegar aqui um pouquinho. Dá pra gente pegar aqui um pouco da... Olha aqui. Tá aí, ó, Vila Levi dos anos 60. Olha a marca a risca do meio-campo, né? Feita com cal, né? Com cal. Jogava cal antigamente. Aí eu me lembro do Walter Gama, que é conterrâneo do Edmar Ferreira. Walter Gama, Sucena, Rony, Zé Roberto, Guri. Tatão, também nessa época. Mas aí já foi o final. Alfredinho, Minatel. Aí já foi o finalzinho da Inter, né? Em 67, 68. Bons momentos. Quer dizer que então, quando alguém ia assistir o jogo lá e mandava o sujeito, vai chupar prego, cara, já ia na fábrica ali, que era ali do lado. Passava pelo Mário Garapeiro, né? Que você entrava no... Era o grito de guerra do Mário Garapeiro. Vai, Leão! Mete 4 e baila! Né? Era muito gostoso. Bons momentos. Ainda sobre o Internacional, né, dos tempos atuais, a Inter fez um jogo treino no último sábado contra a Ferroviária lá em Araraquara. A Inter perdeu por 2-1, mas isso foi o que menos importou para a comissão técnica do Leão. Claro. Né? O João Valim gostou do que viu, até porque a Ferroviária é um time de Série A1 do futebol de São Paulo. A Inter fez uma boa apresentação e fez com que a comissão técnica ficasse animada para o jogo de estreia do próximo sábado, às 5 da tarde, no Limeirão, provavelmente, contra o Osasco Audax. Por que eu estou dizendo provavelmente no Limeirão? Todo mundo sabe do problema que a Inter, que o Limeirão teve com o gramado. Eis que, depois de alguns insumos que foram jogados no gramado nessa última semana, Beto, após alguns tratamentos, o gramado melhorou 70%. Amanhã, por volta do meio-dia, o Coronel Suíta, da Federação, virá ao Limeirão para fazer uma vistoria no gramado. Eu creio, por aquilo que eu vi hoje, que ele não vai interditar o Limeirão para esse jogo, não. Porque o que ele viu há 2 semanas atrás e o que ele vai ver amanhã é quase que uma mudança da água para o vinho. Então, ele deve aprovar o Limeirão. A Inter fará sua estreia na Copa Paulista sábado, repito, às 5 da tarde contra o Osasco Audax. Se, porventura, acho muito difícil, mas pode acontecer, sabemos lá, ele vetar o Limeirão, a Inter vai pleitear o estádio do Chimitão em Rio Claro para fazer esse jogo de estreia. Amanhã, a Inter fará um jogo treino contra o Mojimirim, lá no CT do Mojimirim, em Mogi Guaçu, e não vai participar desse jogo treino o Vinícius Pedalada, está entregue ao departamento médico. Em linhas gerais, apesar de algumas coisinhas que vem conturbando o ambiente leonino nessas últimas semanas, o clima até que é agradável. Não é nada agradável, né? Parece que a situação está bem complexa na Internacional. Complicada, de uma hora pra outra, né, César? muitas vaidades pessoais rolando por aí,
que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas tem tempo para resolver isso, porque a parada ano que vem é dificílima, né, César? Não pensa em Internacional que demorou tanto para chegar na Série A2 que vai chegar lá, montar um time qualquer e permanecerá na Série A2. A diretoria está ciente disso. O superintendente Celso Potec estava com a cabeça tão quente na semana passada, mas tão quente, e eu posso afirmar isso com convicção porque eu convivo com o Celso toda quinta-feira no Bolinga. Para você ter uma ideia, na última quinta-feira eles ficam sentados num canto, não queria conversa com ninguém, desolado. No sábado pela manhã ele deixou Limeira, foi para sua fazenda em Minas, divisa com a Bahia, disse que não ia ligar celular, não queria papo com ninguém. E dependendo do que ele encontrar, quando ele retornar, ele pode até entregar o cargo que ele vem exercendo na Internacional. Esse é o momento que a Inter vive, né? Quer dizer, não condiz com essa calma, com essa tranquilidade que eu acabei de dizer. Mas seria o típico momento do milho estar comendo a galinha, né, César? Exatamente. Não, eu acho que o Celso tem que enfrentar, tem que tirar, né, as maçãs podres que apareceram ou apodreceram, né, depois da conquista, do acesso, e continuar comandando com muito sucesso, como fez nesse primeiro semestre. Muito bem. César, mais alguma coisa? O Roberto Martins deve ter informação mais quente do que a minha, mas a informação que pipocou agora no comecinho da noite, nos sites esportivos, é que o Palmeiras pode anunciar ainda hoje, a contratação do Diego Souza. Estaria tudo praticamente acertado. Por quê? O esporte vive uma crise financeira muito brava, inclusive com salários atrasados, do Diego Souza, inclusive. O Diego Souza vindo para o Palmeiras, sendo titular do Palmeiras, ele teria maiores chances de ir para a Copa do Mundo o ano que vem. Muito embora ele venha sendo convocado pelo Tite, mas no esporte é uma coisa e no Palmeiras é outra, até porque se ele for titular e aprovar, fica muito mais fácil. Aí, uma outra informação, de que o Cuca, técnico do Palmeiras, tem entrado em rota de colisão com o centroavante, o colombiano, o Borras. Os dois não se conversam, os dois não se bicam, e a convivência dos dois no Palmeiras vem sendo a cada dia mais complicada. Então veja só, o Borra, que até pouco tempo atrás foi contratado aí por 10, 11 milhões de reais, ele pode, a partir de agora, ser o terceiro camisa 9 do Palmeiras. 33 milhões. 33 milhões, né? Ele pode ser o terceiro camisa 9 do Palmeiras. O primeiro seria Diego Souza, que o Cuca quer, porque quer o Diego para ser centroavante do Palmeiras. O William Bigode seria a segunda opção e o Borra a terceira opção. Olha como o futebol muda o cenário de um mês para outro. É como o dinheiro, né, César? Também. Dinheiro também, né? Agora que não dá para entender onde é que o Palmeiras está conseguindo. Todo mundo sabe que é a patrocinadora, né? Mas, gente, o que é isso? Agora, doutor Borja, como disse o César, o Palmeiras contratou o Borja pelos 2 jogos que o Atlético de Nacional fez contra o Palmeiras. Sim. Então, contra o São Paulo. Mas o Borja havia feito uma excelente Libertadores. Mas foi nem. Aos 5 jogos, exatamente. Ele chegou. Mas os 5 jogos que ele fez. Ele chegou depois. Ele fez gols mas foram 5 jogos. Sim. Mas ele chegou num time que estava montado, entrosado e voando. Por lugar do Copete. Ele foi encaixado depois que o Copete saiu do Santos, exatamente, e funcionou. E o time do Palmeiras hoje é um time em formação. Então, é aquela coisa de contratar por 2, 3, 4, 5 jogos, não sei. Não sei se o Palmeiras vai conseguir tirar esse dinheiro, porque foi um investimento altíssimo. Pelo que eu estou vendo aí, encostar o jogador não seria a melhor opção. Vai ter que arrumar uma Crefisa lá fora. Exatamente. Né? Europa, porque nesse ano aí, acho que foi 2017, 2015, né? Ou 2016, do Borja. O Borja jogou em 2016. 16, tá. Todos os jogos que você via do Atlético Nacional da Colômbia, que por sinal não tem mais o técnico, como é que é o nome Rueda. dele? O Rueda. Tem um técnico bom aí na praça, hein? Na praça sul-americana, é bom que se diga. O Rueda não é mais técnico do Atlético da Colômbia. Pediu demissão. Todos os jogos que a gente assistia do Atlético da Colômbia, nessa Libertadores, ou era gol do Borja ou era gol do Guerra. O Palmeiras contratou os dois. Né? O Guerra deu certo. Fez os 2 gols em Campinas ontem. Aliás, Beto, um detalhe. Em Campinas ontem, 23 minutos no segundo tempo de bola parada. Não era no jogo, não. No segundo tempo, 23 minutos em que a bola ficou parada.
Muito bem. Muito obrigado, César. Antes do destaque do Roberto, boa noite. Manda um abraço pro Fofo, lá Boa Vista. Um abraço pro Fofo. Não perde um programa. Vai Corinthians mesmo. Boa noite, meu nome é André, sou do Jardim Hortência. A minha opinião é a Inter deve sonhar com voos mais altos. Apenas o Campeonato Paulista é pouco. Já participou da Série A, Série D seria um recomeço. Está aqui o André, achando que a Inter deve sim objetivar a Série D. Gostaria de mandar meu abraço para os meninos do Castelaville, um abraço para o meu cunhado Caveira. Meu nome é Bruno e gostaria de participar do sorteio. Bruno, um abraço para você. Boa noite, está de parabéns o Michel William, Nossa Senhora das Dores, também participando do programa. Diego Souza será anunciado no Palmeiras quinta-feira. O Palmeiras pagará 6 milhões de reais e deve envolver jogadores... Espera aí que o Roberto já fala já. Isso aqui é o nosso informação de Alex Miller. Será verdade, meu amigo Edmar? Muito bem. O Palmeiras vai pagar 6 milhões e deve envolver jogadores para o esporte. Maurício Gagliotti convenceu o jogador na ida para a seleção brasileira. Essa troca, só que o esporte não está querendo. O esporte quer os 12 milhões da multa rescisória. Só que o Palmeiras quer colocar jogadores, entre eles o Keno. Muito bem, muito bem. O Valdir Soriano é vivo ainda, João Valdir, ou não? Claro que não. Não? Não. Verdade? Lamentavelmente ele se foi. Vando? Também não. Vando? Também se foi. Ted Boy Marino? Esse já não sei. Não sabe. Eu acho que já morreu também. Ted Boy Marino. Nunca mais. Se não morreu, você já está matando. Não, né, nunca mais de falar também. Deve estar aposentado, sei Foi lá. um grande sucesso do Oswaldo Montenegro. Rapaz, assim, de repente, deixa eu pensar. Vai pensar. Muito bem. Muito obrigado. Como? Lista. Lista é famosa. Você lembra da fisionomia dele, né? Lembro, claro. Cabelão. Continua mesmo. Tá bom. Muito bem. Ele está distante hoje, parece que ele está em Tocantins, não parece, Edmar? Está longe, está lá no Goiás, o nosso querido Roberto Martins. Solta a flechada nele. É isso aí. Boa noite, meu xará. Tudo bem, Roberto? Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros e a todos os nossos telespectadores. Só para dizer, o Ted Boy morreu, está fazendo um ano. Mais ou menos um ano, né? Mas eu estava vendo aqui, só fazendo um resuminho de tudo que aconteceu. Vocês estavam falando da botina, só para o telespectador ter uma noção. O cadarço dessa botina, acho que é o peso da chuteira de hoje. Né? A gente fala botinha de hoje. Aquilo lá era uma botina, que quem conhece aquelas botinas do tiro de guerra, era mais ou menos aquilo lá. Pesava coturno, né? E muito, né? Coturno. É um coturnão. Então, talvez o cadarço, o peso do cadarço é o peso. E não era raro, né, Roberto, a gente passar o cadarço por baixo da chuteira também para amarrar, para dar mais firmeza. Para não soltar, né? Isso, Quando não amarrava no tornozelo, né? Também, amarrar no tornozelo. O tempo, hein? E com relação ao Corinthians, Beto, eu acho que a maior contratação do Corinthians nesse ano foi a imprensa. Eu acho que quando a imprensa colocou o Corinthians como uma quarta força do futebol paulista, eu acho que é aí que começou as pré-eleições no Corinthians e aquele grupo está obcecado para mostrar para a imprensa, para mostrar quem fez esse tipo de comentário, que eles não são a quarta força. Porque realmente é um time limitado, é um plantel limitado, e o Carrilli, novo na carreira, né, fazendo um belíssimo trabalho, né? O Corinthians é um time que sabe o que quer. Essa é a pura verdade dos fatos. Ao contrário do Palmeiras, o Palmeiras ainda está pensando que montar plantel é com dinheiro, né? Tá vendo o que está acontecendo com o Corinthians e vai tentar contratar um jogador de 32 anos de idade, né? Por 6, 12 milhões de reais, sendo que contratou um jogador para a mesma posição gastando 33 milhões. Eu acho um erro, mas o pior de todos é você fazer uma contratação de 33 milhões, não dar oportunidade para esse jogador se adaptar. Não é dessa forma que se faz futebol, não é. Eu acho que tem que ter o período de adaptação, tá certo? Eu acho muito interessante quando na época o Vanderlei se tornou famoso porque pegou lá um patrocinador grande no Palmeiras, então trazia os melhores jogadores. O Cuca está tentando fazer alguma coisa. Tem um problema, contrata. Toda semana está contratando um jogador, pô, né? Acho que mais que o Palmeiras, só o Flamengo, que eu também não sei o que ele vai fazer com aquela quantidade
de jogadores que está contratando. Ô, Roberto, o problema de adaptação, o Romero no Corinthians passou o mesmo, doutor. E ele saiu de um jogador desacreditado para ser o xodó da torcida hoje. Ele entra, ele sai, é o jogador mais aplaudido. A gente sabe das limitações, que tecnicamente não é um bom jogador, mas taticamente funciona muito bem. Se você comparar o Borja com o Romero, acho que o Borja tem mais subsídios para jogar. Só que o Corinthians deu tempo ao Romero e hoje ele é jogador insubstituível no esquema tático do Carille. E o Borja, pelo que eu tô vendo, estão fritando ele aí. A impressão que você dá no Palmeiras é que o Cuca manda e desmanda, né? Com certeza. Né? Ele quer montar a panelinha dele. Essa é a impressão que você dá. É verdade. O que ele está fazendo, né? Porque muitas vezes eu já tentei interpretar a escalação do Cuca e não entendi até hoje. Por quê? Porque ele está dando 1 ou 2 jogos para o jogador para ele provar se ele vai ficar ou não, né? 1 ou 2. Está falando do Keno, rapaz. O Keno é um baita jogador, na minha opinião. Um jogador novo. Como é que vai dar em troca de um jogador de 32 anos de idade? O dinheiro não é dele. O presidente do Palmeiras é muito novo, é muito verde. Eu acho que ele está sendo enganado, ludibriado por esse tipo de coisa, essas transações. Porque não dá você trazer um Keno, que eu acho que um bom jogador, um bom banco no presente momento, não pode ser trocado por 6 milhões e um jogador de 32 anos. Me perdoe, mas o Palmeiras está indo para o caminho errado. Apesar da ascensão que ele está tendo com o Cuca, né? O Cuca tentando montar seu time, querendo chegar no plantel e no time mais definido possível, o Palmeiras está ganhando corpo, né? O Felipe voltando, o Roger Guedes também subindo de produção. Então tem o lado bom do Cuca, tem o lado bom. Mas o Cuca tem esse problema. Ele chega no final de uma temporada e ele queima 20%, 30% das pessoas que trabalharam com ele. E com relação ao que o César disse do Diego Souza, realmente está por ser divulgado essa negociação, mas eu já dou como quase que certa essa transação contra a minha vontade, porque um jogador de 32 anos não pode vir para jogar e deixar um jogador de 30 e tantos milhões com 20, 21, 22 anos de idade. Não, e para fazer claramente um trampolim para a seleção brasileira, quer dizer, não está se pensando na instituição, né, Roberto? Mas, gente, a instituição é a última que fica, né? Quer dizer, eu não vejo futebol do Diego Souza. E a responsabilidade que assume com o jogador, com o Diego Souza? Porque traz ele para ser titular. De repente ele não produz. Olha o mal-estar que vai gerar dentro do elenco, dentro da comissão técnica. É um problema que, ao meu ver, é desnecessário. E aquilo que eu acabei de dizer também, que o Borja, de primeira opção, passará a ser a terceira opção da posição de centroavante. Com o valor que tem. Aí vai aumentar ainda mais essa birra entre o jogador e o técnico Cuca. E a dona Leila só assistindo o dinheiro dela pro ralo, né? Depois que eu vi uma entrevista da Leila dizendo que eu já não confiava muito nesse Alexandre Matos. Depois que eu vi essa reportagem, essa entrevista da Leila dizendo que se o Alexandre saísse do Palmeiras, ela ia rever os investimentos no Palmeiras, eu tô achando que tem coisa. Deixa o Borja lá, continua, desvaloriza e depois a gente vende ele por um valor superior para o outro mercado. Para mim, eu acho que está mais ou menos nas entrelinhas traçado dessa forma. Centroavante é a cara do Corinthians, o Borja, né? Fortão, assim como o Gabriel Volante tinha, né? O Gabriel Volante tinha a cara do Corinthians. Hoje, conversando com o palmeirense, ele falou alguma coisa nesse sentido. De repente, não é o caso de concordar, mas é uma possibilidade também. Ele falou, guardadas as devidas proporções, a dona Leila, a Crefisa, no caso, é mais ou menos como foi, guardadas as devidas proporções, repito, como foi o Parmalat, que não tinha limite para investir. Então, esse avalanche de jogadores que estão sendo contratados pela Crefisa e jogando lá no Palmeiras, encostando lá, ou sendo moeda de troca, como é o caso do Keno, passa a ser moeda de troca, essa é a verdade. Então, é mais ou menos o que aconteceu realmente na Parmalat, na época da Parmalat. Parabéns.
Esse é o nosso João Valdir de Moraes, o Beduíno Mito. Muito bem, obrigado, João. Vamos seguindo com o nosso programa. Daqui a pouco eu quero perguntar para vocês também o fracasso da Copa das Confederações. Né? Se aqui no Brasil o pessoal já não era muito chegado à Copa, meu Deus do céu, na Rússia está um terror esse troço. Nós vamos comentar um pouquinho, mas antes vamos observar o gramado, a situação do gramado do Limeirão. César já falou. A Internacional tem estreia prevista para o próximo sábado, tem vistoria da Federação Paulista amanhã, e o Edmar, foi você mesmo, né, Didi? Fui. O Edmar, quando ele não vai no Oba pegar um pão de queijo, ele trabalha. Então eu exigi dele a semana passada trabalhasse um pouquinho, viu, Denis? Ele foi lá no Limeirão e junto com quem? Com o nosso repórter cinematográfico? Sempre ele, bate-me Robin em ação. É isso, né? Olha que o Robin... Mas eu não falei que eu sou o Robin. Adam West. Quem que é o Robin nessa história? Imagina o João Vitor Fedato. Então, exatamente. Nem vai dormir hoje. O Robin é o João Vitor Fedato, só que eu o substituí nessa matéria. Ah, perfeito. Então vamos Saiu bem, acompanhar as doutor. condições. Saiu muito bem, inteligentíssimo. Vamos acompanhar as condições do gramado do Limeirão. Uma imagem que vai entristecer. Uma imagem que vai entristecer os leoninos. O gramado do Limeirão sofre com um fungo. O tapete verde, bastante elogiado durante a Série A3 do Campeonato Paulista, simplesmente mudou de cor. O estádio corre um sério risco de ser interditado pela Federação Paulista de Futebol. E olha que foram horas e horas de trabalho para deixá-lo impecável no final do ano passado. Nessas imagens recuperadas pelo repórter cinematográfico Fernando Carvalho, é possível ver quase que a troca por completa do gramado. Veja como estava um tapete na estreia da Inter na Série A3, contra o Paulista de Jundiaí, no final do mês de janeiro. O problema surgiu às vésperas da final da Série A3, contra o Nacional. O fungo atingiu o gramado e rapidamente se alastrou. Veja essa imagem do jogo decisivo contra o time da capital. Já era possível ver o estrago, mas a condição piorou muito nos últimos dias. Fato que preocupa a diretoria. A gente que tinha no começo do campeonato o melhor gramado do interior, que até o próprio Suíta, quando veio no começo, falou isso. E a gente olhar agora e ver isso daqui é complicado, né? Você disse que vários campos têm sido atingidos por esse fungo. Sim, sim. Depois que apareceu aqui, a gente foi dar uma pesquisada, dar uma olhada para ver se era só aqui que estava acontecendo, mas pelo Brasil. É pelo clima, é o momento do ano, né? É a umidade e está causando isso no país inteiro. Preocupa para a Copa Paulista? Edmar, é mais uma preocupação, né? A gente já tem poucas aqui, né? Muita coisa para pensar e agora a gente vai ter que correr contra o tempo porque a Copa Paulista está aí. Mas tudo que está dentro da gente, das nossas possibilidades, tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. E vamos lutar contra isso para a estreia a gente conseguir jogar aqui sim. Durante toda a semana, o gramado do Major Levi recebeu Daconil e Cerconil, que são fungicidas utilizados em pulverização. O engenheiro agrônomo Richinha Drago, responsável pelo gramado, explica o problema. Aqui a gente tem hoje o problema do fungo que está sendo tão falado, né? Ele se chama Rhizoctonia solani, tá? É um fungo normal que atinge aí a maioria das atividades agrícolas, né? Das culturas, melão, fumo, feijão, batata e também pega o gramado. O que ele faz? Ele apodrece as raízes e faz com que a grama, a massa de folha da grama seque e fique esse visual feio e, claro, tem que ser controlado. Esse fungo, ele está na natureza, tá? Então, o que a gente tem que fazer são algumas atividades durante o ano para que esse fungo, quando chegue à condição ideal dele de clima, porque ele é beneficiado pelo clima no outono e inverno. Então a gente tem que trazer um tratamento de solo, que é feito nas adubações, para que quando chega o outono e inverno, ele não tenha tanta capacidade de proliferação e causar o estrago que tem causado. Adubação. Tá? Então quando a gente trata de adubação durante o ano inteiro, a gente tem que tratar de maneira equilibrada. A gente não pode trabalhar com apenas nitrogênio. O nitrogênio é um produto, é um elemento
que favorece muito que a grama desenvolva, que a grama cresça. Então, é muito comum a gente, quando o gramado está precisando de ser reforçado, a gente colocar nitrogênio. Só que ele sozinho, ele vai causar um desequilíbrio. Então, vai favorecer o fungo no momento oportuno do clima. Então, essa programação, infelizmente, não é sempre que a gente consegue executar. Por quê? Todo mundo aqui sabe, no dia a dia de casa, no dia a dia de uma empresa, nem sempre a gente tem os recursos necessários para fazer tudo o que precisa. E não foi diferente aqui no Leão. Tá? Então, durante o ano, todo o esforço que a diretoria fez foi enorme. Conseguimos aí fazer o gramado, foi elogiado o ano inteiro, o campeonato inteiro, mas tinha um negocinho ali que era esse desequilíbrio. Tá? Então, infelizmente, agora, quando nós entramos no outono, que foi justamente quando começou aí a fase final da Série A3, deu aquela chuva logo depois do jogo do Monte Azul. Na segunda-feira, o Jorge chegou aqui e o campo estava pintado. Tá? Então, automaticamente, a diretoria comprou o produto, ele foi aplicado. Tá? São fungicidas aí normais que são utilizados aí na agricultura, só que o problema é que depois que o sintoma apareceu, é como se a gente fizesse um machucado. Tá? Você machucou, formou casca, agora até formar a nova pele demora um tempo. E no caso do gramado é pior porque a gente está no inverno, então a brotação da grama ela não é imediata como se fosse no verão. No verão a gente assiste jogo de futebol, a pessoa dá um carrinho, tira um tufo de grama, no outro dia já está brotando tudo de novo, no outro jogo já está tudo normal. E agora no inverno já é mais complicado. Então, a gente está passando por esse processo, já foram feitas, depois do jogo do Monte Azul, já foram feitas 3 aplicações, tá? Eu acho, sinceramente, que o que mais impressionou aí o vice-presidente foi a questão a grama não estava cortada a hora que ele veio aqui. Então a gente tinha 3 níveis de grama. Tinha a grama saudável, que é aquela que não pegou nada do fungo, que a raiz não foi atingida. Pegou aquela que já foi atingida e ela brotou, mas ela ainda está rala. E pegou um outro pedaço que eu acredito que teve um dia, que era o dia previsto da reaplicação, e choveu. E aí choveu inclusive a hora que estava aplicando. Então aqueles 2 dias ali, infelizmente, para fungo é suficiente para que ele faça o trabalho dele e acabou causando mais um pouco de dano. Tá? Então esse dano está aí, corrigido, que nem eu falei. Agora é a questão da grama brotar e ficar o padrão que a gente está acostumado. A diretoria corre contra o tempo, uma vez que a estreia leonina na Copa Paulista será já neste sábado, às 17 horas contra o Audax. Se não puder jogar no Major Levi, a diretoria teria que procurar um novo estádio. O Chimitão em Rio Claro aparece como primeira opção. Mas para a Rixinha, o gramado, apesar de estar com uma aparência feia, está apto para receber o jogo. Sem dúvida, é isso que a gente tem que ver, porque o campo está perfeito para jogo, né? A gente não tem buraco, o campo está excelente. É isso daí, a imagem, a aparência está boa? Não, está muito feia, mas assim, eu quero deixar os torcedores tranquilos que o campo em si, o Leão não vai perder o gramado, é um fungo muito complicado, tá? Ele é um fungo que realmente ele é agressivo, mas é um fungo que todo mundo conhece o controle, não é nenhuma novidade. Ele tá há vários anos, ele ataca o Limeirão, não só o Limeirão, o Pradão, outros campos de outras cidades, e o controle dele é conhecido. Então, o que infelizmente aconteceu é que a gente não conseguiu trabalhar no preventivo, tá? Uma das coisas eu comentei sobre a questão da adubação, mas também, se a gente tivesse conseguido fazer a adubação do fungicida antes do fungo agir, estaria melhor, mas infelizmente não deu. Está servindo para que a gente veja que o gramado tem que ser tratado de uma maneira mais profissional até, e certamente eu acho que esse ano a Inter já numa condição melhor, numa Série A2, a gente vai conseguir evitar esses problemas aí. Esperamos que o gramado seja recuperado o quanto antes. Apesar deste contratempo, o sonho de receber os grandes times de São Paulo no Limeirão continua vivo. A gente não pode desanimar, né? Querendo ou não, a gente leva o nome dessa instituição gigante para todo lado. E se a gente desanimar,
complica. Então a gente tem que resgatar as forças, tirar a força de onde não tem, porque a gente é torcedor também, né? A gente ama isso daqui, a gente ama a Inter, a gente ama Limeira e a gente vai lutar e não vamos desistir não. Tudo que tiver no nosso alcance a gente vai fazer, vamos entrar na Copa Paulista e vamos firme nela também. Muito bem, pelo menos, né, Edmar? Tá aí o nosso Richinha Drago falando também a respeito do gramado, deixou até que uma visão positiva, né, para o torcedor, que é uma praga controlável. Sim, né? Como o próprio César disse, né, a aparência é feia, mas a bola rola. Você jogar uma bola, ela rola tranquilamente no gramado do Limeirão. Então amanhã a visita do Suíta Martinez, que é o coronel e ele é vice-presidente do Departamento de Competições da Federação, eu acho que ele vai falar, olha, cuidem com mais carinho do Limeirão, cuidem desse gramado, mas ele aprova para o jogo contra o Audax. O Jorge Silvestre, como sempre preventivo, já ligou para o presidente do Rio Claro, Luiz Balbo, já deixou o Chimitão apto para receber o jogo Inter e Audax. Mas eu acho que o Limeirão será liberado para o jogo. Muito bem. Vamos seguindo com a segunda esportiva. Daqui a pouco tem os nossos abraços. Hoje o Edmar tem um abraço todo especial. Que coisa, Dia dos Namorados caiu numa segunda-feira. Aniversário da Dani caiu numa segunda-feira. Aniversário do senhor. É o mês que eu mais me complica financeiramente, viu? Que coisa, viu? Teve que dar aquele presente caro pro senhor esse mês, né, doutor? Mas tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Então é um mês pesado para mim, viu? Tá bom. Brincadeira. Não, mas é um mês, é verdade, né, doutor? É grudado, né? Dia dos Namorados e aniversário da Dani. Não, eu digo, ambos caíram numa segunda-feira. Não tô falando do aspecto exato. financeiro. A festa tá rolando solta lá. Muito bem. Tá? Opa. E você tá nessa alegria? Ué. Ô, louco. Mas a festa é entre os familiares Quem da é que Dani. sobe? Pensei que tinha um zagueiro. Não. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Sob controle. Cadeadinho, trancado. Muito bem. Gente, queria rapidamente, o Naldinho, eu não sei se chegou a levar no nosso programa de esporte, mas se não levou, ou se levou, não prestei atenção. Há uma movimentação já para liberação de venda de bebida alcoólica nos estádios aqui, principalmente no estado de São Paulo, que é uma proibição, uma lei estadual, tem lei municipal também. Queria saber da opinião de vocês aí, Roberto, libera, não libera? Como é que tá? Qual que é a sua opinião? Não devia ter proibido. Libera imediatamente. Não tem o quê? O cara bebe lá fora, complica a portaria, complica o serviço do policiamento, porque fica ali, o pessoal fica bebendo até o último minuto, porque não pode entrar. Depois, 5:04, todo mundo quer entrar no jogo. Libera. Aliás, uma das, né, César, uma das justificativas também dessa movimentação que parte da CBF é para que os clubes também possam receber. Fechar parcerias também com as indústrias de bebida, etc. Então, seria uma fonte de receita para os clubes também. Com certeza, concordo com o Roberto, já deveria ter liberado. Eu não consigo entender, eu assisto muitos jogos aí do Brasileiro, alguns jogos no interior de São Paulo, e os caras lá mandando ver, né, copo plástico e tal. Agora, eu não sei se é sem álcool, creio que não. A gente que faz vários jogos aí pela Série 3, em alguns estádios do interior eu já vi vender. Onde foi que nós estávamos? Barretos vende. Votuporanga, Santos vende. Votuporanga é litrão. Votuporanga o cara vende. pega aquele litrão assim, bota no copo do torcedor, meio litro, o cara sai na arquibancada, bebe a cervejinha dele, o cara guarda o litrão no engradado e boa. Então tem que liberar sim, concordo com você, eu acho que é o caminho. Os clubes têm que fazer receita em cima disso também. João Valdir. Eu não tenho dúvida que, Beto, desde que eu me conheço por gente e frequentar estádio de futebol, agora, recentemente, a coisa aí de alguns anos, é que resolveram proibir. Sempre teve isso em estádio de futebol. O cara saía de casa, eu vou até o estádio, vou tomar uma e vou assistir o meu time jogar futebol. Acho perfeitamente normal. Denis, tem alguma opinião sobre isso? Doutor, para quem bebe cerveja acostumado, você em 2 horas se embriagar, não é tão simples assim. Tem que beber muita cerveja. Aí você não vê o jogo. Você não vê o jogo, exatamente. Então, são 2 situações diferentes. E outra, a FIFA, que é detentora de todo o futebol, na Copa do Mundo vendeu cerveja nos estádios do Brasil aí, a reviria, com o valor que eles propuseram e meteram a mão no dinheiro do povo e ninguém reclamou. Então, aliás, fizeram lei especial, né? Sim. Então, eu acho que passou da hora. E nesses estádios que o César falou, eu tenho a curiosidade de perguntar, não vou falar qual estádio, mas todos que eu perguntei cravaram cerveja com álcool. Eles vendem e fingem que é sem álcool, mas tem álcool.
Edmar? Eu concordo, doutor, porque futebol tem tudo a ver com bebida. E bebida tem tudo a ver com futebol. Eu acho que uma coisa está interligada à outra. Eu acho que é bacana você assistir um jogo de futebol com uma cervejinha ao lado. O Denis foi perfeito. O torcedor não vai se embriagar. Eu acho que eu sou contrário a vender pinga, doses curtas. Agora, uma cervejinha, eu acho que seria ótimo liberar. Jogos, César, nós fomos fazer jogos, às vezes de domingo, 10 horas da manhã, por exemplo, Monte Azul. Que um dia foi Monte Alegre. Foi Monte Alegre. Pô, meu Deus do céu, o cara para ir naquele estádio, Roberto, o estádio caindo aos pedaços. Um calor que, meu Deus do céu, o cara chega às 9h30 no estádio, vai embora meia-noite, meio-dia e 15. Meu Deus do céu. Sem tomar um café da manhã, né? O clube também gera uma receita bacana, né? O que preocupa é o que o torcedor vai fazer com o copo. Ontem em Campinas, por exemplo, Ponte Preta e Palmeiras, aos 48 do segundo tempo, teve um torcedor da Ponte Preta que atirou um copo no gramado. A Ponte pode perder mando de 1, 2 jogos em razão desse copo que foi atirado no gramado. Ou achar o torcedor, né? Nesses casos, a própria torcida identifica. Ela tem foi ele. Tem. Em Campinas, Depois que o identificaram. torcedor acertou uma pilha no quarto árbitro no jogo da Chapecoense e não pegou nenhuma suspensão, eu acho que copo não vai alterar nada para a Ponte Preta, viu? Porque, doutor, cortou o supercílio do quarto árbitro, uma pilha tirada no jogo Chapecoense e Cruzeiro. E não deu nada para a Chape. Talvez dó também, né? Pensei nisso. Muito bem, nós vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. Lembrando a pergunta de hoje, a Inter deve focar para ir para a Série D, ou seja, vencer a competição que se inicia no próximo sábado, ou está mais preocupada em arrumar o time para o ano que vem para a Série A2. Daqui a pouco tem os abraços, daqui a pouco tem Campeonato Amador aqui na Segunda Esportiva. Eu volto já já. IPTU em dia, Limeira melhor. Você sabia que o IPTU é a principal fonte de arrecadação do município? Sua arrecadação é revertida totalmente para a cidade em ações e serviços que melhoram a vida de todos. Fique atento, o vencimento das parcelas vai dos dias 10 a 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Você ainda pode imprimir a segunda via do seu carnê pelo site da Prefeitura. IPTU em dia, mais qualidade de vida para todos. Prefeitura de Limeira. Conheça os condomínios de alto padrão do Grupo Ingep. O Greville é um loteamento fechado que conta com segurança e tecnologia integrados a um lindo paisagismo, com rede de energia e telefonia subterrâneas, assim como o Világio São Pietro. Localizado a 5 minutos do centro de Limeira, com ampla área de lazer, quadra de tênis e espaço gourmet. Venha conhecer. Vendas 3404-1691. Baterias Boa Vista. Tradição e experiência que você confia. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 e 3452-4959. Loja 1, Avenida São Sebastião 206 na Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566 no Parque Novo Mundo. Baterias Boa Vista. Rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro Tatu. Venha curtir momentos de lazer ao lado de familiares e amigos. Pesqueiro Tatu. Muita segurança e pesca esportiva. Aproveite para saborear as delícias preparadas na cozinha especializada em peixes diversos. Em especial o pintado na brasa. Traga toda a sua família e passe momentos de alegria e diversão. Pesqueiro Tatu. Via Jurandir Paixão, a 200 metros da entrada do bairro do Tatu. Faça sua reserva pelo telefone 3441-1811. Só pensando em ter lucro, o sertanejo fajuto não sabe o valor da palma. Conheça o Terras de São Bento II. Um residencial com tudo planejado para que você viva seu projeto de felicidade. O Terras de São Bento II tem lotes a partir de 250 metros quadrados e infraestrutura completa. Tudo isso em meio a um belíssimo paisagismo que se estende por ruas e avenidas. Aproveite últimas unidades. Informações e vendas, acesse terrasdesaobento.com.br. Realização Grupo Ingep.
Já renovou a assinatura da Gazeta de Limeira? Ainda não? Corra! Os valores das assinaturas continuam os mesmos de 2016. Não deixe para depois. Renove ou faça uma nova assinatura. Ligue 3451-2100. O jornal que conta a história de Limeira e toda a região há 86 anos. Acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Legal, 21 horas e 35 minutos, seguimos ao vivo aqui com a nossa segunda esportiva e agora o horário esperado, né, de todos os nossos telespectadores, mas principalmente dos nossos comentaristas e dos nossos, como diz o César, debatedores aqui no nosso programa, começando hoje por ele, inaugurando os abraços. O Roberto Martins está lá na ponta canhota hoje. Roberto, o Bosquinho acaba de mandar um zap aí, mandando um abraço para todos eles, o Bosquinho que não perde um programa, então um grande abraço aí pro Bosquinho. O Neto Redondano, que trabalha na imobiliária Rock lá, também palmeirense doente, fanático, tá rindo à toa aí com as 3 últimas vitórias do Palmeiras, então um grande abraço pro Netão. E o Mascarim, o pai do Danilo, do Miquim, lá do nosso clube, que não perde um programa nosso, também encontrei com ele no final de semana, ele mandou um abraço a todos, então um grande abraço para o meu amigo Mascarim. Muito bem, lembrando, valendo hoje as camisetas da Segundo Esportivo para você se exercitar, né? É uma corrida nesse domingo em Limeira, muita gente também se exercitando lá no Parque da Cidade e o Denis foi correr. Você foi lá para Rio Claro, lá para correr, Denis? Fui. Rio Claro, né? Não era o clube lá. Não tem um circuito em Coiderópolis bom? Não tem. Para correr? Não dá tem. para fazer um circuito lá em Rio legal? Claro é imbatível. É imbatível. Porque é uma cidade plana, pelo menos no início ali. E estava tendo um evento do Sesc, que foi aniversário de Rio Claro, agora recentemente, né? Então tava uma festa lá. Sábado. Por isso que o Edmar não para de correr lá em Rio Claro. Pelo menos uma coisa boa, né? Correr das pessoas, né? Claro, muito bem. A Dani anda de bicicleta lá. Esse percurso que eu faço, várias vezes já vi a Dani andando de bicicleta. Ela faz. Ela, né? Tá bom. Meu caro César Roberto, seus abraços, fique à vontade. Pois não, Beto, quero mandar um abraço ao historiador José Carlos de Oliveira, que nós já relatamos aqui pelo site, né, que ele lançou, Memórias do Futebol, ficou legal e nos acompanha toda segunda-feira. Feliz a vida porque o seu Coringão tá liderando a competição. Um grande abraço a Dani, a noiva do Edmar, a quem eu admiro, e vou dizer uma coisa, hein, ela deve ter a ajuda da cigana para suportar a fera aqui, não é mole não. Beijão pra você, viu, Dani? Parabéns e muitos anos de vida. E para finalizar, um grande abraço ao meu grande amigo Paulinho Bosco, que esteve nos States, agora recentemente, foi visitar o filhão, voltou a semana passada e me trouxe um presente que será muito bem degustado. Paulinho Bosco, um grande abraço. Leonino e palmeirense de coração. Muito bem, então é o nosso Arquimedes Tricai. Agora, hora e vez dele, Denis Suidedos. Pois não, Denis? Doutor, um abraço por Edemar, como já disse, né? Que mora lá no Morro Branco, que apalpou o João Valdir durante a semana para ver se ele era de verdade. Um abraço para dona Ercília Juste Dias, que é a mãe do Celino. Uma simpatia de pessoa, ela que coordena tudo lá, o Celino só obedece, né? E ela mandou um abraço especial para o Roberto Martins, diz que acompanha a Gazeta, lê todo dia de ponta a ponta, um abraço para ela. E um abraço também para o Léo Marcenaria, que é conselheiro do Independente, estava lá sexta-feira e em nome dele eu cumprimento todos os demais que estavam por lá. E o Joaquim Tomás, do Abílio Pedro, foi acompanhar a final do Veteranos. Ele é pai do César, goleiro do Sub-17 do Fluminense. É mais um limeirense que vai voando daqui muito antes de passar até por Independente Internacional. Aliás, aproveita esse abraço também a rapaziada do Galo, lá que fez realmente uma promoção legal. A gente torce para que muito legal. As pessoas voltem a ajudar. O Galo merece, a instituição não pode ser colocada abaixo do que ela representa. Isso é sempre bom a gente manter em vista. Meu caro João Valdir de Moraes, vamos aos seus abraços agora. Vamos lá, obrigado, Beto. A dona Lígia Aparecida, é moradora do Parque Hipólito, está ligada aqui com a gente, ela e o maridão, o Anderson, me pede um programa. Olha essa, Beto, a Lucy e o marido. Microfone, João.
Você está falando e não está pondo o microfone perto da boca. Estou aqui embaixo. Tá certo. Vou repetir então. Então tá. A dona Lígia, do Parque Hipólito, e o marido dela ligados aqui com a gente sempre. E essa aqui vale a pena registrar. A Lucy e o marido dela, o Ted, lá em Alphaville, em São Paulo, vendo a gente pelo satélite. Tá. Então, mandou uma ligação aí para a gente, dizendo que não perde um programa toda segunda-feira e adora porque fica sabendo as coisas de Limeira. O João Pedro da Cruz e o filho Britinho, moradores do Olga Veroni. Um abraço. Muito bem. Tá aí o João. Assistiu o jogo do Corinthians, João? Assisti, claro. O Grêmio? Também. Você viu o Santos e o Corinthians? Não, o Santos foi sábado, né? Sim. Sim. Depois eu vi os melhores momentos dos outros jogos também, do próprio Palmeiras, do Flamengo. Hora do almoço, você viu algum jogo, não? Não. No Fantástico. No Fantástico. No Fantástico não tem como, né? Fantástico, você viu? Vi. Perfeito. Os cavalinhos, tudo lá. Tá bom. Cavalinho é um sarro. Então tá muito bom. Edmar. Um abraço ao nosso querido Heraldo Adenor Baquim Tite, o nosso técnico do Santa Cruz, me presenteou com uma camisa do Pinheiros, o seu filho Eric trabalha no Esporte Clube Pinheiros. Segunda-feira que vem, sem falta, eu mostro, viu? Meu grande amigo Heraldo. Um abraço também para o Marcinho, que faz parte da comissão técnica ali do Nova Itália. Ele é palmeirense de 4 costados, não perde um programa Segunda Esportiva. Ao Romualdo e ao Enzo, eles são do Limeira Acessório. Grande Romualdo, prazer em ver o amigo. Sábado, na final do Veteranos, em que o Fazendinha venceu 1-0 o Castelo, gol marcado pelo Wagner, ex-jogador do São Caetano. Um abraço para o Gemadinha, limeirense que foi vice-campeão do NBB com o Paulistano. Automaticamente um abraço ao seu pai Gemada, do Gemada Automóveis. E doutor, um abraço ao Fabinho, maior campeão em Limeira, tanto de veteranos quanto do amador, me presenteou com essa camisa do Central. Olha que bonita aqui, ó. Lembra a camisa do Vasco da Gama, mas com as cores amarelo e preto. Olha que bonita a camisa do Central, número 2, que ele sempre utiliza. E o mais legal, né? Que ele mandou confeccionar com o meu nome aqui, ó, nas costas. Olha lá, que legal, olha lá. Edmar Ferreira, número 2. Muito obrigado, viu, Fabinho, pelo presente. Essa vai para coleção. Um abração especial para o Matheus Zero Louco, que está nos acompanhando, ao Martins, representante da federação, e também ao Lecão. O Martins é representante da Liga Desportiva, sempre nos ajudando. E ao Lecão, grande palmeirense Alex Lecão. E um beijo todo especial para minha noiva Dani pelo aniversário. Beijo, mo, te amo. Parabéns, muitos anos de vida. Eu não acredito que você não mandou um abraço pro Du Caires, porque você falou tanto dele na transmissão de domingo. Mas o Du fez aniversário... Ele fez aniversário esses dias, não fez? Fez aniversário no sábado. É. Ô, Du, falei na transmissão ontem. Mas fala, aproveita aqui, ó. Parabéns. Isso. Muitos anos de vida, meu parceiro. Você sabe que você mora no meu coração. O Du é um grande amigo que eu tenho. Corintiano de 4 costados. Roberto, ele ficou uns 15 minutos falando do Du no programa. Vou falar aqui pro doutor. Faz a melhor pizza de Limeira. Dom Francesco. Grande abraço, Du. Valeu. Tá muito bom. Então tá, vamos mudar de papo. Daqui a pouco tem campeonato amador, mas eu tenho uma informação importante para você, minha amiga, e para você, meu amigo também. Agora vamos falar sobre IPTU. Você sabia que o IPTU é a principal fonte de arrecadação do município? Exatamente. É com o valor arrecadado que a prefeitura faz melhorias em toda a cidade. Realiza obras e manutenções, atendimentos na saúde, no trânsito, segurança, educação, desenvolvimento, além de fornecer e oferecer tantos outros serviços. As parcelas vencem todo dia 10 até o dia 19 de cada mês, de acordo com o número da inscrição do contribuinte. Para facilitar, você pode imprimir a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura. Acesse www.limeira.sp.gov.br e clique em IPTU Segunda Via. Seu IPTU em dia, Limeira cada vez melhor. Essa é uma realização da Prefeitura Municipal de Limeira para você. Acompanhe. IPTU em dia, Limeira melhor. Você sabia que o IPTU é a principal fonte de arrecadação do município? Sua arrecadação é revertida totalmente para a cidade em ações e serviços que melhoram a vida de todos. Fique atento, o vencimento das parcelas vai dos dias 10 a 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Você ainda pode imprimir a segunda via do seu carnê pelo site da Prefeitura. IPTU em dia, mais qualidade de vida para todos. Prefeitura de Limeira. Perfeito, vamos agora, antes da gente falar do Campeonato Amador, eu queria uma palhinha de vocês. Eu estava lendo hoje, eu tenho certeza que quem mais leu hoje a respeito disso foi o Denis, por isso que eu vou conversar com você, Denis. Vai virar Copa do Mundo ano que vem, na Rússia? Doutor, é uma incógnita, né?
É difícil até para falar. Eu vi a matéria, saiu até na Folha de São Paulo hoje, online. A Rússia, doutor, por todos os problemas que apresenta, talvez o principal seja, não sei se a segurança possa interferir, né? Mas o Brasil viveu essa instabilidade também na Copa do Mundo com relação aos possíveis ataques, às manifestações. Então eu acho que esse seria o principal problema. Não sei se eu consigo cravar assim 100%, se terá um adiantamento, se vai ser na data, não consigo dizer. O grande problema, né, gente, é que realmente eles não estão conseguindo cativar o cidadão russo, né? Talvez por conta disso, né? Exatamente, que ele não vai no estádio, ele tem dificuldade para o estádio. E aí, associado a isso, o fato que o Cristiano Ronaldo chegou lá com um cara de poucos amigos, em função da fiscalização a que ele está sendo submetido. Então, quer dizer, o negócio é você tem um astro lá, o astro não fala com ninguém, o seu time está mal, né? As seleções inexperientes ali. Difícil, né? Investimento monstruoso, né, Beto? Esse é o grande problema dos russos. A seleção russa não inspira nenhuma confiança para eles. A prova está nessa Copa das Confederações. Ela foi eliminada precocemente. Então, agora, você não perguntou, mas aproveitando, eu acho que Copa do Mundo é Copa do Mundo. Principalmente com o Brasil e com a Argentina, com a Alemanha. Eu acho que vira assim, Beto. Agora, esse desânimo dos russos, repito, em razão da fraca seleção que vem atuando. E a Rússia pode trocar de técnico a qualquer momento, né? Ô, doutor, pode mas mudar. olha que curiosidade. Veio uma matéria hoje na Folha de São Paulo, agora há pouco também, dizendo que, por outro lado, os russos estão comemorando os ingressos que foram vendidos. Sim. Que a média de público é altíssima pelo que eles esperavam. E só 33% dos estádios estão prontos, que é um detalhe interessante também. De encontro com... a apatia do torcedor, né? Isso não significa exatamente... Pelo menos não vai ter vuvuzela, né? Qual a diferença do Brasil e da Rússia nessa mesma época na vez passada? Só o Jeromé, que não está mais, né? Que veio aqui, falou que, né, tal. Só ele que... Ele formigou, hein? Mas como disse o César, a Copa do Mundo é a Copa do Mundo. Em qualquer lugar do mundo vai ter turista para ver a Copa. Agora, qualquer competição de futebol mundial sem o Brasil, né? A prova taça, a Copa das Confederações, né? Exatamente. Bom, vamos falar de campeonato amador, já estamos chegando no finalzinho do programa, ligações encerradas, obrigado a você que participou, daqui a pouco tem um sorteio aqui no nosso programa. Denis Suidedos, logo cedinho, esteve ao lado de quem? Do Juca, mais uma vez? Fernando Carvalho. O Fernandão? Ele está onipresente, ele está indo em todos os lugares. E forte. Então tá, nossa dupla foi acompanhar mais uma rodada do campeonato. Não é, não. Não tem nada disso. Caso, não. Aqui não, Xará. Nos nossos tornozelos. Muito, exatamente. Então vamos acompanhar mais uma rodada do Campeonato Amador de Limeira. Em pleno inverno brasileiro, domingo de sol para a terceira rodada do Campeonato Amador da Primeira Divisão. Madeval e Serrano foram os protagonistas do espetáculo. Como diria Naldo Dias, bola rolando. E a Madeval chega primeiro, com uma, duas vezes, em menos de 5 minutos de jogo. Aos 7, no rebote do goleiro, Rodrigo Rotti marca o primeiro. 1-0 Madeval. O Walker, volante, ex-independente, reforça o Serrano. De falta, o Serrano chega pela primeira vez. Nessa chegada mais forte, William recebe amarelo. Aos 18, na bola espirrada, Bobô bate em cima da linha, tira. Era o segundo da Madeval. Veja na repetição a precisão do zagueiro. Como sempre acontece, a torcida do Serrano comparece em peso e faz aquela festa. Juninho saiu bem do gol. Aos 30, Caio escapou bem pela direita, mas não teve sucesso. Outra boa defesa de Juninho neste bonito lance. De longe levou perigo. O Serrano chegava com mais frequência. Bate e Juninho pega.
Maicon faz o chamado corte providencial. Aos 41, no domínio, Caio tira a marcação e bate. Outra vez, Juninho aparece. Bobô responde para Madeval. E no último bom momento do primeiro tempo, Jefinho passa por 2 marcadores e bate. Ricardo pega. Fim de papo na primeira etapa. Madeval 1, Serrano 0. No segundo tempo só deu Serrano. Logo aos 2 minutos, o árbitro Robson Bernardo marca pênalti. Com personalidade na batida, Mega empata o jogo, 1-1. Nessa jogada, Caio escapou de 2 carrinhos e não caiu, coisa rara no futebol. Durante a partida, Celino palestrava aos seus amigos. Horas e horas de conversa. Mais festa dos serranos maníacos. É fanatismo puro. Aos 15 no rebote, Rodrigo Rotti cabeceia e a bola explode no travessão. Incrível! Outro lance incrível. Rotti cruza e Jefinho perde chance inacreditável. Veja no replay. E como no futebol, quem não faz, toma. Dito e feito. Caio recebe e bate. Serrano 2-1. E tinha mais. No lance seguinte, aos 21 minutos, no passe de Caio, Quequezinho só escora. Serrano 3-1. Foi um atrás do outro. Aos 24, Quequezinho na entrada da área, chuta e faz o 4º gol do Serrano. 4-1, não perca a conta. Aos 31, o mesmo Quequezinho, que tem como nome o Walker, perde chance inacreditável. Depois de percorrer algumas praças esportivas, Mário Bochon, prefeito de Limeira, compareceu ao CT Pinóquio para vistoriar a competição. No último lance que vale registro da partida, a Madeval pediu pênalti, mas o árbitro não marcou. Fim de papo na terceira rodada do Campeonato Amador pela primeira divisão no CT Pinóquio em Limeira. Serrano 4, Madeval 1. Juninho, o time começou bem, sofreu a pressão, você fez boas defesas, mas no final a derrota veio. O que faltou para manter a pegada do primeiro tempo? Realmente, né? Começamos bem na partida. Infelicidade, saiu aquele pênalti logo no início do segundo tempo, que foi o gol de empate. Tivemos a chance de fazer o segundo gol, né? Sem goleiro, o nosso jogador acabou errando, infelizmente. E no contra-ataque eles fizeram o segundo. Aí foi o momento que a gente teve que ir para cima, né? Para tentar empatar. Eles se aproveitaram nos contra-ataques e acabaram matando a partida. Você acha que foi mais um desequilíbrio psicológico ou a técnica que pesou um pouquinho? Não, tecnicamente não. Acho que nosso time acabou ficando atrás do placar, acabou se afobando um pouquinho, né? Acabamos cometendo algumas faltas ali, um desequilíbrio realmente. E infelicidade, acabamos nesses contra-ataques tomando os gols. Walker, jogo movimentado, você ali na frente correndo para lá e para cá. Qual foi o diferencial do Serrano hoje? Foi a determinação que a gente sempre se impõe de acordo do jogo, trabalhar bastante a bola, como é nosso time bem cadenciado, e a calma, a frieza que a gente teve nos momentos certos de finalizar. Qual que foi o detalhe dos seus gols? Fala pra gente, como é que aconteceu? O detalhe foi a jogada do Caio, foi feliz ali no cruzamento que ele deu pra mim, e a outra foi o passe do Cleiton também, que eu consegui concluir com um belo chute no gol. E esse lance que a gente está vendo, você ali debaixo do gol, a bola sobrou e subiu. Por que acontece esse tipo de lance, hein? Isso aí é normal, todo mundo erra, né? Todo mundo está sujeito a errar, mas fazer o que? Acontece.
Felizmente eu fui querer dar só um toquinho na bola e felizmente ela acabou subindo. Só erra quem tá lá, né? Só, isso aí. Muito bem, que jogo, né, Denis? Muitos gols, né? A partida legal. Jogo movimentado. A Madeval teve a oportunidade de fazer o gol. O Baiano tirou em cima da linha, né? Seria o segundo na Madeval. Sim. E depois o pênalti aí, que até é um pouco questionável, né? O pênalti a favor do Serrano. Eu achei que não foi. Achei que aquele outro que em cima do Walker. Aquele lá achei bateu na mais mão, pênalti, né? Pois é. Mas o Serrano mereceu a vitória. Sim. O Serrano foi um time mais aplicado, teve um volume de jogo maior, tem um poder ofensivo melhor e mereceu a vitória. Foi um jogão. Ô, doutor, 121 gols em 30 jogos nesta rodada, média de 4 gols por jogo, quer dizer, os artilheiros estavam inspirados. Um abraço todo especial para a torcida do Serrano, né? Que faz também, uma festa legal, faz uma festa pirotécnica. Parabéns à torcida do Serrano. Do Abelhão também. Do Abelhão também? Fez uma festona ontem lá no Jardim São Paulo. Muito bem. Não tem problema você pegar no lugar do Roberto Martins? Não. Sem problema? Roberto, quer trocar? Não, então tá muito bom. Olha, o pau a pau aqui, Denis, 97 torcedores. Torcedoras acham que a Inter deveria ter objetivo na Série D, né, do Campeonato Brasileiro, né, caso decida para isso, né, focar o título, né, e na Série A2, 109. Então, quer dizer, está bem a torcida César dividida em relação ao objetivo. Mas na minha opinião, eu acho que a Inter tem que focar a Série A2. Entre Série D de dado do Brasileiro ano que vem e se manter na A2 o ano que vem, eu prefiro que mantenha o foco para se manter na A2. Tá bom, então vamos lá. O primeiro é Clarice Aparecida André, lá do Geada. O segundo, Johnny Aparecido Barbosa Campos, lá do Jardim Nova Suíça. João, mexe esse negócio, não fala que é palhaçada. Então vai, Gabriel Vieira Amorim, lá do Geada. Também ganhou aqui sua camiseta. João Kiel, lá do Jardim Ibirapuera, ganhou camiseta também. Maria Valdirene de Cessa, lá do Santa Eulália. Deixa eu ver, João Valdir, quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5... Vamos para o sexto aqui. Obrigado, João Valdir. Muito obrigado. Está muito bom, muito tranquilo. Muito obrigado pela sua ajuda. Vai para Fabrício Gomes, lá do Antônio Simonetti. Edmar, por favor, todos essa camiseta para amanhã. Vamos aos destaques finais, começando pelo nosso Roberto Martins. Lucha, manda ver. Roberto, após algum disque-disque da torcida organizada do São Paulo contra o Leco e não contra e a favor do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni deu a seguinte declaração: não vou me entregar, ou seja, não vou deixar o cargo. É mais fácil o Leco sair do que ele, né, Roberto? Pelo jeito, não? Certo. Obrigado, Roberto. Boa semana. Meu caro César. Eu falei que eu prefiro ver mais a Inter mantendo o foco para se manter na Série A2 ano que vem do que na Série D. Eu vou citar um exemplo. 15 Piracicaba foi eliminado da Série D, ganhou ontem lá no Rio Grande do São Paulo 3-2, mas foi eliminado. E jogou apenas 4 jogos. Então, por isso que eu acho, a Série D é uma enganação. O negócio é Série A2. Copa das Confederações, semifinal, quarta-feira, Portugal e Chile, na quinta-feira, Alemanha e México. Boa semana a todos. Portugal e Alemanha? Eu acho que dá Portugal. Beto, não se surpreenda, porque a Alemanha está com um time mesclado entre titulares e uma seleção sub-23, né? Mas no frigir dos ovos, Portugal e Alemanha. Perfeito. Obrigado, César. Denis? Doutor, depois que o Luan perdeu o pênalti contra o Corinthians, eu vou até mostrar aqui, não sei se ele consegue pegar, vazou uma foto na web hoje, de 2012, do Luan vestindo uma camisa do Corinthians. Há quem diga que ele é torcedor do Corinthians. E essa camisa dele foi postada, inclusive, na época que tinha Orkut, aquela coisa toda. Claro que não tem nada a ver, mas o torcedor só sabe como é que é, né? Vai escrafunchar e achar o Luan com a camisa do Corinthians. Se fossem verificar no fundo, a camisa que o Edmar dorme, qual acha que você é? Cravada São Paulo Futebol Clube. Né? Não é nem Vasco nem Corinthians. Cravada. E dorme de pantufa. Que é um combo. E o Rob esquentando ali do lado. Exatamente. É um conjunto de fatores. O João Vitor Fedato vai dar um pote de pimenta por causa que eu falei que eu sou o Robin, tirou dele, né? Lembrou dele, né? Tá certo. Vai lá. Obrigado, Denis. João Valdir. Muito bem, Beto. Depois do triunfo no Moisés Lucarelli, o Cuca deu a seguinte declaração: no meio de semana, um compromisso difícil com o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Ele vai ver o melhor time para colocar em campo
totalmente modificado de novo. Muito obrigado, João Valdir. Um abraço, boa Tomara semana. que você tenha uma excelente semana. Se alguém te apalpar, Igualmente. faça como o patinho. Pronto, Tá certo. faça que funciona. Obrigado, Um abraço. João. Vamos lá, doutor. Um beijo para nossa eterna musa, a nossa querida Maiara ali na Antiqueira, junto com os pais Inês e Ronaldo assistindo o nosso programa. Um beijão, viu, Maiara? Doutor, o Cairo Santos, limeirense, único brasileiro da NFL, que é o futebol americano, renovou hoje seu contrato com o Kansas City Chiefs por mais uma temporada. Ele foi o 4º melhor kicker da temporada, acertou 31 de 35 chutes. Então, a gente fica muito orgulhoso de ter o Cairo Santos prosseguindo sua carreira na NFL. E só tende a crescer, porque pela primeira vez ele levou o Kansas aos playoffs. Infelizmente não passou do St. Pittsburgh. Valeu, Edmar. Muito obrigado. Obrigado, amigos. Obrigado a você que acompanhou mais uma Segunda Esportiva. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.